Totone. Espera aí que eu vou colocar o melhor. Esse aqui é o Totone. Você ficou com delineado. Você. Eu quero você. Ai, calma, Totone. Você. Vem. A gente vai testar esse produto da Babalu nele. Não vamos testar, mas a gente vai ver se ele vai gostar do cheiro. Vem, Totone. Vem, Totone. Tá? Espera, Totone. Esse é o Totone. Vamos lá. Cheiro de Espera, spray. espera, que eu nem coloquei em tu ainda. Vai, cheira aí. É gostoso? Vai. Cheiroso. É cheiroso? Sim, é cheiroso. Tem cheiro de? Sim. De Babalu. De Babalu. Deixa eu passar em você. Não, Totone, eu já passei. Olha, meu bebê. Cadê meu bebê? Tchau. Deixa eu passar Ah, na Júlia. eita, que saiu. Negócio? O celular caiu. Idiota. Beijo. Tchau, pessoal. Peraí.